A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. É um motivo de muita alegria poder retornar a Uberlândia e ter a oportunidade de abrir mais uma vez a palavra de Deus para essa querida igreja. De maneira muito especial, quero agradecer ao convite do irmão Ataídes. Nós estávamos comprometidos esse fim de semana, estamos, com um congresso que está acontecendo para adolescentes no CATRE de Belo Horizonte, desde ontem. E hoje, ainda à tarde, eu espero, com a graça de Deus, transmitir a mensagem lá às 5 horas, onde nós estamos me aguardando para o encerramento desse congresso para a juventude e os adolescentes lá em Belo Horizonte. Mas estou feliz pela oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar nessa manhã especial. Será realmente uma manhã especial para nós que aqui viemos adorar a Deus. Vocês podem ter certeza, Deus tem muitas bênçãos a todos nós. Vamos sair desta casa hoje felizes, vamos sair desta casa hoje dando glórias a Deus por tudo aquilo que Ele fará em nosso meio, por todas as bênçãos que teremos aqui e que ouviremos e que assistiremos também a manifestação da presença de Deus e da transformação que Ele tem o poder de realizar em nossas vidas. Eu escolhi como tema da mensagem para essa manhã, Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Você pode abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Eu quero ler apenas um versículo do Evangelho de João, que está no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9, o versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eu quero extrair deste pequeno verso da palavra de Deus esta primeira frase: o homem chamado Jesus. Jesus é especial, diferente de todos e de tudo. Ele nasceu como nenhum outro homem nasceu. Ele viveu como nenhum outro homem viveu. E ele morreu como nenhum outro homem morreu. Falaram dele antes do seu nascimento. Hoje, com os recursos da medicina, da tecnologia no auxílio à medicina, já é possível apresentar características de uma pessoa ainda no ventre materno. Já é possível. Entretanto, sobre este homem chamado Jesus, quase 1000 anos antes do seu nascimento, o salmista traçou características do seu ministério intercessor. Como ele agiria, o que ele iria passar no processo de intercessão e de salvação dos seres humanos. Se você tomar os Salmos 22, versículo 1, você vai encontrar ali profecias específicas sobre o ministério desse Jesus maravilhoso. 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sobre este homem chamado Jesus,
500 anos antes, aproximadamente, do seu nascimento, Zacarias apresentou como ele seria vendido e como ele entraria triunfalmente em Jerusalém. Você pode ler isso no capítulo 11, versículo 13, e no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Capítulo 9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Seu nascimento foi miraculoso. Ele nasceu de uma virgem, e o óvulo fecundado não teve a participação masculina. Jesus era um garoto prodígio. Ele confundia os doutores quando em diálogo com eles. Foi criado não na decantada Jerusalém, centro mundial do saber teológico, mas na pobre, pequena, desprezada e esquecida Nazaré da Galileia. Esse rabino da Galileia não perscrutava os bancos de uma faculdade teológica, mas trabalhava duro em uma carpintaria como seu pai. As suas mãos eram calejadas. Com 30 anos de idade, o Jesus da Galileia vai ao Rio Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele falava e ensinava com autoridade. Não falava como os fariseus, mas a sua palavra era pregada aos ouvidos e aos olhos. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, e as multidões o seguiam. Isso provocava inveja e ciúme no sinédrio judaico. Os fariseus e os escribas passam a vigiá-lo e a persegui-lo, e a caçá-lo, a colocar emboscadas para ver se de alguma forma ele caísse em contradição em suas armadilhas. Mas cada vez mais eles ficavam frustrados, porque não podiam apanhar o rabino da Galileia em uma armadilha. O seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. E aqui há um princípio teológico. Todas as vezes que a Bíblia se refere a um personagem, todas as vezes que a Bíblia fala de um personagem pela primeira vez, geralmente vai caracterizar todo o ministério daquele personagem. A primeira vez que a Bíblia fala em Josué, a Bíblia diz que ele estava servindo a Moisés. Característica de Josué: ser um servo, ser servidor. Agora a Bíblia diz que Jesus transformou, característica do ministério de Cristo, transformar vidas. Quem vai a Jesus vai ser transformado, sempre de pior para melhor. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. Ele transforma as pessoas. Todos aqueles que se aproximam dele, de uma forma ou de outra, não saiam como eram antes. Há uma mudança. Em João, no capítulo 6, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Ele tem poder para perdoar os pecados. Ele pode curar os paralíticos e os coxos. Ele dá vista ao cego e ao mudo ele faz falar. Ele não faz acepção de pessoas. Ele atendeu a Nicodemos, que era rico, teólogo, famoso, mas também atendeu a prostitutas, a leprosos, a pessoas humildes e ignorantes. Esse Jesus, ele tem poder sobre a morte. Lázaro morto há 4 dias,
ouviu no túmulo a voz que dizia: Lázaro, sai para fora. É impossível você estar morto espiritualmente e quando Jesus chama você, você não saia do sepulcro. Lázaro ouviu a voz de Jesus. Entretanto, sobre este Jesus, sobre este homem chamado Jesus, havia uma profecia designada sobre ele em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que falou de modo claro como seria a sua grande missão, ou qual seria a sua grande missão. E eu leio lá em Gênesis 3,15 as seguintes palavras: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus preparou um plano para salvar a humanidade. O homem havia caído em pecado, o homem havia se afastado de Deus, o homem perdeu o privilégio do contato e da comunhão com Deus. E agora o nosso Pai de amor, Ele elaborou um plano para resgatar o homem. E o preço a ser pago era a morte, o sacrifício. E Jesus era o cabeça, aquele designado por Deus na profecia de Gênesis 3, versículo 15, que iria nascer, iria morrer, e com a sua morte iria esmagar a cabeça da serpente. Na cultura semítica, quando você pisa na cabeça, significa destituir de autoridade, destituir de poder. Eu acho que vocês se lembram quando Saddam Hussein perdeu o governo no Iraque, e uma enorme estátua dele foi derrubada por um tanque de guerra americano, que laçou o pescoço e a estátua veio ao chão. E a população toda batia com os pés na cabeça de Saddam Hussein, na estátua, ou então tirava sandálias, sapatos e batiam sobre a cabeça dele, significando que estava destituído de poder, estava destituído de autoridade. Havia uma expectativa em torno dessa profecia entre o povo de Deus, o povo hebreu. Todo líder que se destacava, ele atraía os olhares para si. Será que esse será aquele que trará a libertação? Porventura, será esse o Messias prometido? Será que esse vai esmagar a cabeça da serpente? Todos os grandes líderes que se levantaram em Israel em sua história, despertaram a atenção para essa profecia de Gênesis 3, versículo 15. Haveria de nascer um homem, e esse homem iria esmagar a cabeça da serpente. Então, surgiu Abraão, o pai da fé, um homem de uma experiência tremenda. Todos os olhares se voltam para Abraão. Será esse aquele que vai esmagar a cabeça da serpente? Mas quando você olha os relatos da Bíblia, você começa a perceber que ele mente para o rei do Egito, pega uma escrava para fazer descendência, quando Deus disse que era da sua linhagem, das suas entranhas, com a sua mulher, que iria vir a descendência. Não poderia ser Abraão. Surge então Moisés, um outro grande líder. Ele tem uma linhagem real, é conhecido como da filha de Faraó. Ele tem poder, ele conhece os meandros, os caminhos de um palácio. Será este também que vai esmagar a cabeça da serpente? Não. Na sua trajetória, ele bate numa rocha, quando lhe foi dito para apenas falar à rocha. Números capítulo 20, versículo 11, ele desobedeceu. Não era este também o homem? Davi, tremendo, um homem segundo o coração de Deus, quando na sua juventude, com apenas uma pedra,
derrubou um gigante. Diz que ele veio da linhagem real, era filho de Jessé. Mas quando você olha a história deste homem, segundo o coração de Deus, você percebe que ele subiu em um telhado, olhou para a mulher do capitão da guarda real, que estava se banhando, desejou possuí-la, matou, adulterou. Não era este que estava designado para esmagar a cabeça da serpente. Surgiram outros líderes, Sansão, que foi oferecido desde o ventre, com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Já pensou se ele tivesse um jumento inteiro, uma queixada só, foram 1000 homens. Tremendo Sansão com a sua força, mas quando você olha para a história desse homem, se enamorou com a moça fora do arraial de Israel. Não era Sansão. Porém, quando nós começamos a caminhar no texto bíblico, você encontra uma outra profecia, que chama a atenção para o libertador vindouro, que chama a atenção para esse homem chamado Jesus. Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre o grupo das milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Começou a surgir então em Belém os rumores que um bebê nasceu, e que esse bebê não fora concebido com a participação masculina, mas um varão, por nome Gabriel, apareceu e disse para uma virgem chamada Maria: a sombra do Onipotente te cobrirá, e em ti será gerado o Filho de Deus. Seus pais lhe deram o nome de Jesus, que significa Jeová é salvação ou Salvador. Chamaram-no de Emanuel, que significa Deus conosco. Pastores vieram para reverenciá-lo, reis magos lhe trouxeram presentes, e um rei chamado Herodes queria matá-lo. É ele. Este é o menino que está profetizado para pisar a cabeça da serpente. Ele foi batizado, e o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E no capítulo 4 de Mateus diz que ele foi para o deserto para ser tentado e sair de lá vitorioso para resgatar toda a humanidade das mãos do vil Satanás. O inimigo fez de tudo para destruí-lo. Ainda quando infante, colocou no coração de Herodes para matar todas as crianças de 2 anos abaixo, para que a criança não crescessem. Mas o Espírito de Deus conduziu a família para o Egito, e a criança voltou e crescia em graça e sabedoria. No deserto da tentação, o inimigo se aproxima dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo então levou Cristo ao pináculo do templo, segundo os estudiosos, 70 metros de altura, e disse para ele: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Mas Jesus também lhes disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O inimigo então agora mostrou para ele todos os reinos deste mundo, todas as glórias e o poder deste mundo. Tudo isso te darei, se tão somente prostrado me adorares. Ele disse: vai-te, Satanás, pois somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele se curvarás. O inimigo não desistiu, ele tentou de tudo. Ele usou um amigo íntimo do grupo de Jesus para destruí-lo. Lucas capítulo 23, versículo 3. Satanás colocou no coração de Judas para traí-lo. Por fim, o inimigo usou o mais cruel instrumento de martírio romano, do Império Romano dos seus dias. Ele usou a cruz.
Você acha que Deus planejou uma cruz para o seu filho? Você acha que Deus planejou que o seu filho estivesse com o seu corpo todo dilacerado para salvar a mim e a você? Com pregos perfurando as suas mãos, os seus pés, com coroa de espinhos na sua cabeça? Eu acredito que se Deus planejou uma cruz para o seu filho, ele seria o maior assassino da história. Isso não foi plano de Deus. Sacrifício sim, crucifixão não. Isso foi armadilha de Satanás para fazer com que Jesus desistisse do plano de salvar a você e a mim. Mas o instrumento que o diabo usou para fazer com que Cristo desistisse se transformou hoje para nós, cristãos de todos os tempos, o símbolo da glória e da vitória. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo ali a vitória, a certeza da minha salvação. Você conhece a história? Ele foi preso, torturado, levado para Pilatos, recebeu a sentença de morte. O diabo pensou que havia acabado com Cristo Jesus na cruz. Mas João, no capítulo 19, versículo 30, ele exclamou: está consumado. O diabo não tirou a vida de Jesus, nem os romanos e nem os judeus, como alguns evangélicos querem dizer. Ninguém podia tirar a vida. Ele disse: a minha vida eu dou, eu entrego. Ele entregou por amor a nós. Ali na cruz aconteceram dois fatos interessantíssimos. Um, o ódio do homem para com Deus. O outro, o amor de Deus para com o homem. Ali na cruz estava revelado o plano. E eu vejo três coisas que aconteceram ali. Primeiro, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. O homem chamado Jesus pisou na cabeça da serpente, destituiu de autoridade, destituiu de poder e disse em alto e bom som: este mundo me pertence, com todos aqueles pelos quais eu morri por eles, são meus filhos. Segunda coisa que eu vejo ali, nós fomos libertos do pecado, nós agora estamos debaixo da graça de Jesus. Oh, graça maravilhosa! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas agora estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Terceira coisa que eu vejo ali, Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Queridos, para o crente, para o adventista do sétimo dia, o morrer não significa um fim eterno. Pelo contrário, é um até breve. Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que dormem, aqueles que descansam das suas obras no Senhor. Porque Jesus venceu a morte na cruz. Eu sei que eu vou ver o meu pai e a minha mãe na manhã da ressurreição. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e venceu a morte. Eu sei que esse corpo hoje, fragilizado pelas doenças, as enfermidades, as intempéries da vida, será revestido de um corpo de imortalidade. E eu serei muito mais bonito do que eu sou agora, amém, irmãos? Com bigode ou sem bigode? Deus vai fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. Eu disse lá na classe dos jovens, Deus ama tanto os jovens, que lá no céu, todos seremos jovens. Todos seremos jovens. Jesus nos libertou para nos dar o direito de uma escolha. A quem você irá servir? Quem será o Senhor da tua vida? O mundo hoje, todas as pessoas têm o direito dessa escolha. A quem você irá servir? A Jesus chamado Cristo ou ao príncipe deste mundo, o príncipe das trevas? Quem é o Senhor da tua vida? Esse Jesus maravilhoso, ele tomou a forma de homem, revestiu-se de carne,
nasceu em Belém da Virgem Maria. E prestem atenção o que disse um grande historiador a respeito de Cristo. O Cristo incomparável. Há quase 2000 anos, nasceu um homem contrário às forças da natureza. Viveu na pobreza e foi criado na obscuridade. Só uma vez cruzou as fronteiras do seu país. Não possuía riquezas e nem influências. Seus parentes eram desconhecidos e sem importância. Não tinham preparo. Na infância ele sobressaltou um rei. Na meninice confundiu doutores. E na maturidade subjugou o curso da natureza, andando sobre as águas, e mandou que o mar se acalmasse. Curou multidões sem remédios, e não cobrou nada pelos seus serviços. Nunca escreveu um livro, entretanto todas as livrarias do mundo não poderiam suportar todos os livros que estão escritos sobre ele. Não compôs hinos, porém tem sido o tema de milhares deles. Nunca fundou um colégio, mas todas as escolas juntas não tiveram tantos alunos como ele. Não comandou exércitos, nem disparou armas. Entretanto, nenhum líder conta com tantos voluntários. Ele dominou seus inimigos e fez-lhes render sem nenhum tiro. Ele nunca estudou medicina, mas curou mais corações quebrantados do que todos os médicos do mundo. No dia do Senhor, os fiéis cessam os seus trabalhos, negócios, e multidões procuram os templos para lhe prestar homenagem. Os nomes dos orgulhosos estadistas da terra, de Roma e de Atenas, se apagaram com o tempo. Os nomes dos cientistas, filósofos e teólogos foram esquecidos. Mas o nome deste homem está cada vez mais e mais se torna conhecido. Permanece de pé no mais alto pináculo da glória divina, proclamado por Deus, conhecido pelos anjos, adorado pelos santos, temido pelos demônios, como o Salvador vivo. É Cristo pessoal, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Miguel Ângelo podia tirar filho do ventre estéril das pedras, mas Jesus pode tirar almas do lamaçal do pecado. Ele pode transformá-los em santos homens e em santas mulheres. O que você pensa de Jesus? Os fariseus disseram: ele come com os pecadores. Caifás disse: ele se chama filho de Deus. Pilatos disse: não acho nele culpa alguma. Judas disse: eu pequei, traí um sangue inocente. O centurião romano, no dia da crucifixão, ele ajoelhou-se e disse: verdadeiramente esse é filho de Deus. João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: ele é a estrela da manhã. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé disse: Deus meu e Senhor meu. E você? Quem é Jesus para você? Ele é o Senhor da tua vida? Ele é para você o seu Salvador? Ou ele é apenas um milagreiro, um taumaturgo, um grande profeta? Quem é Jesus para você? Sabe de uma coisa, irmãos? Um dia, todos os seres humanos nascidos de mulher, um dia, todos os seres humanos nascidos de mulher, reconhecerão que Jesus é o Senhor. Porque a Bíblia diz assim, que haverá um tempo que toda língua falará, e todo joelho se dobrará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hitler, Marx, Lenin, Darwin, e todos os grandes ateus que se levantaram na história da humanidade, reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida.
Sabe, irmãos, na minha trajetória de vida pastoral, eu tenho encontrado muitas pessoas que reconhecem que Jesus é o Cristo, o Senhor. Naquele dia, quando todo joelho se dobrará, haverá um grupo que permanecerá em pé. Sabe quem são esses? Esses são aqueles que estarão do lado de dentro da cidade da Nova Jerusalém. Você sabe por quê? Porque esses hoje já se dobram, esses hoje já reconhecem, esses hoje já se lançam por terra e reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E nessa manhã, está aqui entre nós uma irmã que é lá da cidade de Belo Horizonte. Eu a conheci quando saí aqui de Uberlândia e fui pastorear a igreja de Concórdia. E a igreja que essa irmã frequenta fazia parte do distrito que eu era o pastor. E naquele ano de 2001, eu fiquei conhecendo a irmã Cleusa. Eu gostaria de convidá-la para vir aqui à frente agora, irmã Cleusa. Ela veio de Belo Horizonte para participar deste momento. Um dia, a Cleusa reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e se rendeu a Ele. Cleusa se transformou numa empresária em Belo Horizonte. Passou por momentos difíceis na sua vida pessoal, familiar e empresarial, mas continuou confiando em Deus. E mesmo em meio a muitas pessoas que diziam que ela estava errada em servir a este Senhor, Cleusa permaneceu firme. Eu confio em meu Jesus. E ela vai contar um pouquinho agora de como que foi essa trajetória, do que foi entregar a vida para Jesus, daquela visita que eu fiz no apartamento dela, na casa dela. E ali naquela visita, preenchendo a ficha de batismo dela, ela tomou uma decisão. Eu não abro mais o meu salão de beleza no dia do sábado, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Não abro mais. As pessoas diziam: Cleusa, você está pensando bem o que está fazendo? O salão dela ficava num dos principais bairros de Belo Horizonte, fica, na Savassi, naquela ocasião. Mas ela tomou a decisão: nunca mais, eu agora pertenço a Jesus. Eu quero, Cleusa, que você conte para essa querida igreja, como é que foi um pouquinho da sua trajetória, no seu trabalho, nas suas lutas que você teve, e como foi que você agora chegou a ser dentro daquela galeria do ouvidor. Quem conhece Belo Horizonte, tem uma galeria chamada Galeria do Ouvidor. Como é que ela agora detém ali aquela quantidade de lojas e que fecha sexta-feira regularmente e fica o sábado, que é o dia de maior movimento dentro daquela galeria, fechada, e você é o destaque entre aqueles comerciantes? Como é que explica isso? Conta um pouquinho para nós. Bom dia a todos. Quando eu decidi por me tornar adventista, realmente esse era o maior desafio. Eu sou mãe de 3 filhos e minha única fonte de renda era o meu salão, e a única coisa que eu sabia fazer era mesmo a profissão de cabeleireira. E naquela época eu já funcionava com o salão dentro dessa galeria, no centro de Belo Horizonte. Eu tinha uma equipe de 12 funcionários e de cara 4 deles já me abandonaram, levando consigo as clientes que eles atendiam, porque diziam que eu iria falir. E eu ouvi aquilo por todo lado, que eu iria à falência. Eu fui também procurada pelo síndico, que falou que não iria permitir que eu ficasse fechada no sábado,
que a galeria era tradicional e que não era certo somente o meu estabelecimento ficar fechado aos sábados. Eu confesso que eu fiquei um pouco temerosa, mas eu já tinha entregado a minha vida na mão do Senhor. E eu pensei que, como Ele providenciou o maná para o povo do Egito, Ele iria providenciar para mim o que fosse necessário para eu sobreviver. E o síndico viu que eu estava muito firme no meu propósito e ele disse então que faria um abaixo-assinado para me tirar da galeria. Eu comecei a orar por ele e orar para Deus me abençoar. Graças a Deus eu venci essa etapa. Ganhei o respeito daquele síndico, continuei ali trabalhando no meu salão e o salão só fez prosperar. O movimento foi crescendo, mais para frente eu tive a oportunidade de ter uma loja comercial, onde a gente vende cabelos, perucas, produtos para cabelo. No terceiro andar daquela mesma galeria, onde o movimento é ainda mais intenso. E aí eu aluguei a primeira loja, arrumei um sócio, aluguei a primeira loja, em seguida conseguimos uma segunda loja, ampliamos e ficamos ali funcionando em 2 espaços, que era cerca de 6 metros linear. O tempo passou e em 2009 eu já tinha adquirido bastante crescimento, conquistado minhas coisas e houve uns problemas pessoais, eu me desentendi com esse sócio e dividimos as coisas e eu tomei a decisão que eu queria trabalhar menos, que eu queria diminuir meus negócios. Então eu vendi, eu tinha mais 2 salões além da galeria, eu dispus e fiquei apenas com o salão do 4º andar e essa loja de 6 metros linear na galeria, no 3º andar. Porém, eu fui procurada pelo empresário ali, dono daquelas lojas, que me disse que estaria desocupando um ponto comercial próximo à minha loja e que eu poderia ampliar o meu negócio. A loja até não era divisa com a minha, mas ele iria pedir para a inquilina do meu lado mudar-se para a outra para desocupar a que fazia divisa e eu assim ampliar o meu negócio. E ele falou para mim, tem tudo para dar certo, você está na galeria já aqui há muitos anos, agora eu tenho um problema, que é o sábado. O seu único problema é o sábado. Tem tudo para dar certo, você vai crescer, vai prosperar, mas você tem que parar com essa bobagem de ficar fechado aos sábados. E ele fez algumas críticas, e eu disse para ele, olha, não é a minha intenção ampliar meus negócios, mas se fosse, com certeza, eu faria, sim, sucesso sem ter que trabalhar aos sábados. Ele zombou, criticou, e eu saí de lá um pouco irritada. Mas eu orei por ele e pedi a Deus que tivesse misericórdia, porque ele não conhecia o poder de Deus. Passado 2 dias, ele voltou a me procurar e disse, olha, você é uma mulher de muita sorte. Eu fui comunicar àquela inquilina a possibilidade dela mudar de loja, e ela me comunicou que ela vai também entregar o ponto. Então, agora você vai bombar. Você vai ter a oportunidade de pegar mais 2 lojas ao seu lado. Você está na galeria há muitos anos, você sabe o quanto é concorrido ponto comercial, e é raro aqui aparecer ponto comercial assim, com essa oportunidade. Eu sabia que era realmente. E aí eu quero negociar com você o ponto dessas lojas, mas tem esse problema do sábado. Você tem que parar com essa bobagem, esse negócio de religião é bobagem. E tem mais, se você quiser ficar numa boa em casa, você manda seus funcionários. Eu mesmo tenho loja aqui e às vezes eu nem venho aos sábados. Eu falei, não é esse o caso. Eu confio no Senhor, eu tenho a minha religião e eu guardo o sábado, que é o 4º mandamento da Bíblia. E eu não tenho interesse realmente de ampliar, mas você pode ter certeza que se fosse esse o meu propósito, iria ser um sucesso, sim. E fui embora, mais uma vez, nervosa com as críticas dele. Orei mais uma vez por ele. E orei firme e falei, Senhor, se eu realmente tivesse em condições financeiras e psicológicas, eu iria provar, não só para esse homem, como para todos aqui da galeria, o seu poder. E depois eu fui novamente procurada por aquele homem que me disse que, por incrível que pareça, estava desocupando outras 2 lojas do lado esquerdo da minha. E que eu podia escolher
As duas lojas do lado esquerdo já haviam sido unidas, então demandava menos obras, apesar de ser mais para o fundo da galeria. Ou eu poderia, então, pegar duas lojas da esquerda, que demandava mais obras, mas era ponto mais estratégico, por ser mais próximo ao elevador. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa, realmente, com aquela proposta, porque eu já estava na galeria há cerca de quase 10 anos, e era a primeira vez que eu via desocupar tantos pontos e ao meu redor. E ele, mais uma vez, fez críticas quanto à religião e falou que fecharíamos o negócio, mas que eu tinha que abrir aos sábados e tal. Mais uma vez eu debati com aquele homem ali. E naquela noite eu ajoelhei e orei mais firme ainda por aquele homem e pedi a Deus que não deixasse que o inimigo ficasse me perseguindo. E de manhã, quando eu acordei diferente. Eu senti que Deus tinha tido uma comunicação comigo e que eu deveria enfrentar aquele desafio. E eu sentia clara a comunicação de Deus comigo para que eu pegasse e fizesse a ampliação do meu negócio. Então, eu procurei aquele homem e manifestei o meu desejo de, então, escolher uma das lojas. E ele disse, olha, você tem até segunda-feira para me dar a resposta. Tem muitas pessoas interessadas e você vê qual loja que você quer. E me fala na segunda-feira. Eu fiquei em oração todo final de semana. Domingo à noite eu ainda não tinha conseguido me decidir. Porque eu estava perdida mesmo. E eu orei e falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. A resposta sair da minha boca amanhã vai ser dada através de ti, porque o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu tenho certeza disso, e eu confio no Senhor. E a resposta que eu dei para aquele homem na segunda-feira é que eu ficaria com as 4 lojas. Eu fiquei... e eu já tinha 2, formaram-se 6 lojas. Eu fiquei de perna bamba, mas, enfim, eu procurei o gerente do banco, consegui um empréstimo, comecei, então, a projetar as obras. Tudo foi mais difícil, mais demorado, porque eu não deixava os pedreiros trabalhar no sábado, essa era uma outra luta. E, enfim, Deus me dava as ideias, tudo fluía na minha mente. Das 2 lojas da esquerda, da direita, foi feito o salão, um novo salão de beleza. E aí foi a primeira parte que eu concluí. E no dia da inauguração do salão, a gente conseguiu marcar apenas algumas clientes pela parte da manhã. E à tarde eu viajaria a negócios. E ali pela hora do almoço eu fui parada na porta do salão por aquele homem. E esse dia ele me humilhou e ele falou que estava muito arrependido de ter passado as lojas para mim, que aquele corredor no sábado estava escuro e que eu estava prejudicando todo o comércio ali da galeria e que eu tinha que abrir aos sábados. Eu falei com ele, olha, eu não abro aos sábados, eu já estou na galeria há muito tempo. Você sabe que eu não abro aos sábados. Ele falou, pois é, mas antes você ocupava apenas as 2 portinhas. Hoje você está ocupando uma extensão de 6 lojas. Eu falei, para você ver que eu não preciso trabalhar aos sábados. Ele disse, pois é, mas não está certo, eu não vou aceitar e vamos fazer um negócio. Você me devolve as lojas, eu vou te devolver em dobro tudo que você gastou. Vai ser melhor para você. Deixa de ser boba, você não vai para frente aqui com essa história de não abrir aos sábados e vai ser melhor que você me devolva. Pode me devolver e eu te devolverei tudo que você gastou em dobro, se for o caso. Eu falei, olha, não é o caso, eu estou honrando com você todos os compromissos que eu firmei e eu gostaria que você não mais falasse sobre o meu negócio, sobre o sábado, deixa que dos meus negócios cuido eu. E ele disse, vamos ver, então. E sempre que aquele homem me atacava, Deus mandava bênçãos. E naquela tarde, eu viajei orando e nervosa. E à tarde, no final do dia, a minha secretária me ligou para me contar, muito alegre, que a inauguração tinha sido um sucesso. Que teve que descer a equipe do 4º andar para ajudar, que o salão teve muito movimento, que apareceram clientes, não sabe de onde, para
arrumar os cabelos e que todo mundo estava cansado, mas muito feliz. Fui procurada também, naquela mesma semana, pelo outro empresário, dono da loja, que fazia divisa com a minha 6ª loja. E aquele homem me ofereceu o ponto comercial dele. E eu achei até graça, porque eu já estava ocupando 6 espaços, e eu agradeci e falei que não tinha interesse. Porém, no decorrer ali, eu entendi que Deus queria que eu pegasse mais aquela loja. Nós temos hoje quantos metros Hoje, de loja ali na Galeria do Ouvidor? 21 metros. 21 metros. 21 metros. Agora está tudo escuro o corredor lá. É. Agora está escuro, mas a bênção é tão grande que o concorrente de frente diz para você, não é? Mesmo produto, mesmo material, Isso. mesma coisa. Diz como é que você fica fechada no sábado e vende mais do que eu que fico aberto sábado durante a semana toda. Confirma isso? Confirma. O que você tem lá agora, toda sexta-feira? Fecha as portas. O que acontece lá com as suas funcionárias? Bom, hoje nós somos uma equipe de 32 funcionários. Dentre esses 32, somos 7 adventistas. E a gente faz um trabalho missionário com os outros. Lá estão as fotos, mas pode ir acompanhando ali. De segunda a quinta, a gente funciona de 9 às 19 horas, com muito movimento, graças a Deus. E para a honra e glória de Deus, na sexta-feira, às 16h30, o movimento já começa a cessar. E a gente consegue fechar as portas às 17h30. Aí a gente se reúne, a gente canta, a gente ora. Todos têm a oportunidade de fazer seus pedidos e contar suas bênçãos da semana. E em seguida a gente faz o estudo bíblico. Eu percebi no final que o que Deus queria para a minha vida era o trabalho missionário na vida das pessoas. Uma coisa interessante também que aconteceu, que naquele período que eu estava ampliando, eu orava a Deus e dizia: Senhor, é muito difícil mão de obra, que o Senhor possa então mandar para mim as pessoas certas para ocupar os cargos e para que eu consiga administrar o negócio. E no decorrer de todos os anos de profissão, eu levava em média 4 meses para treinar uma pessoa a ficar apta. E naquele período, Deus encaminhava as pessoas que já na entrevista me falavam sobre as suas dificuldades, que estavam em oração, pedindo a Deus um emprego. E aquelas pessoas, de forma incrível, aprendiam o trabalho entre 4 dias. Maravilha. E aquilo me surpreendia cada vez mais. Deixa eu te perguntar aqui para fecharmos aqui. Aquele moço que está ali, ó, irmão Ataídes, foi ele que esteve em Belo Horizonte, ouviu o seu testemunho. Foi ele que fez o convite para você estar aqui. Eu nem te apresentei no início, mas é o irmão Ataídes que fez o convite para você. O que ele ouviu lá, ele gostaria que a igreja dele ouvisse aqui também. O que Deus tem feito na sua vida, o que Deus está fazendo com essas pessoas que estão agora estudando a Bíblia, que estão sendo acompanhadas, e como você está prosperando. Para fechar, esse homem que perseguia você, em poucas palavras, te perseguia, que foi seu inimigo, queria que você entregasse a loja, que te dava em dobro o que você gastou. O que ele te propôs esses dias? A gente ganhou o respeito dele, ele passou a nos tratar com mais educação, e ele me procurou na semana passada, que ele vai instalar uma escada rolante do 2º andar para o 3º, onde tem 2 espaços para marketing, e ele disse que um é dele e o outro é meu. Amém? O homem que estava perseguindo, agora está procurando ela para colocar, estabelecer espaço de marketing. Minha pergunta última para você, Cleusa. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo. Compensa servir a Jesus? Compensa. Eu falo que as coisas de Deus são intocáveis. No que diz respeito aos 10 mandamentos, a devolução dos dízimos e das ofertas é nossa obrigação, mas quem ganha somos nós mesmos. Amém. Amém. Uma saudação para a irmã que veio tão longe contar a história para nós. Obrigada. Mas assim como a Cleusa, que Jesus é o Senhor da vida dela, existem outras pessoas. E eu vou pedir que essas pessoas entrem agora, essas pessoas que também reconhecem a Jesus como o Senhor da vida delas. Eu vou pedir que o pastor Laerte entre então com estas pessoas. Podem vir aqui. Elas todas hoje querem manifestar. Fiquem aqui do lado da Cleusa. Elas querem manifestar também que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Eu gostaria que vocês agora dessem uma salva de palmas para essas pessoas aqui. Elas aceitaram a Jesus
Jesus agora será o Senhor da vida delas. Elas irão descer as águas batismais nesta manhã agora. Eu não falei para vocês que a bênção hoje seria em dobro? Que nós sairemos daqui hoje e não vai dar nem fome na gente, amém, irmãos? Amém. O pão espiritual está tão forte com essas decisões aí, que nós estamos alimentados. Irmãos, olha que cena maravilhosa. Mas tem uma cena aqui que me chama mais atenção. E eu vou dizer por quê. Esse dia está especial para mim. Eu até pedi para registrar. Está registrando, não está, irmão? Está registrando. Porque essa aqui eu batizei. E está contando a história. Tem uma outra aqui, nesse grupo aqui, que eu tive uma experiência muito bonita. Eu era pastor aqui em Uberlândia. Recebi uma ligação à noite já, de uma irmã chamada Juscelia, me pedindo para eu ir orar para uma criança que estava muito mal, estava toda usando aparelhos de oxigênio e os médicos já não tinham muita esperança para a vida dela. Ela tinha uma doença que ela estava sofrendo muito, ainda criança, bebê. E eu falei com ela assim, olha, eu vou lá e vou levar a unção com óleo. Você posso? A irmã pode. E eu fui. Cheguei lá, expliquei para a avó o que era unção, expliquei para a mãe, expliquei para as pessoas o que seria aquilo. Se eu poderia ungir a criança. Os parentes permitiram. Isso chama-se fé comunicada. Em uma unção, quem deve pedir a unção é o enfermo. Mas quando o enfermo não tem condições, se trata de um bebê ou de alguém que está em coma, aí o parente mais próximo, aquele que vai designar sim ou não. E eu ministrei a unção sobre a criança. A criança começou a melhorar. Eu recebi a ligação no outro dia de manhã da avó. Quando eu entendi que era a avó, eu pensei assim, ixi, vem a notícia aí, não deve ser muito boa não. Mas a avó disse, pastor, foi a melhor noite que a minha netinha passou. E começaram então a diminuir a necessidade de oxigênio, diminuir. E para a honra e glória de Deus, a menina foi completamente curada. Amém. Lá na igreja do Luizotti, numa quarta-feira, havia 11 pessoas assim na plataforma. Todos eles, a maioria não adventistas, foram lá agradecer a cura. Eu vou pedir que jogue a foto aí da criança agora comigo. Está lá, ó. Essa aí já está maiorzinha, já foi no fim do ano. Algo aconteceu antes. Aquele de bigode preto ali, que saudade, irmãos. Sou eu. Eu acho que eu estou mais bonito hoje em dia, mas é interessante olhar aquilo ali. Ali estou eu lá no Luizotti. E essa aqui, vem cá, Lara. Chega aqui. Olha que privilégio para mim. Você sabe por quê? Naquele dia eu falei assim, no dia que eu apliquei a unção, os parentes estavam chorando. Eu falei assim, eu vou fazer o batismo dessa menina e eu vou fazer o casamento dela. Ela vai entrar de branco na igreja. E dá tempo, irmão, ainda tem mais 12 anos de obra. Dá tempo de fazer o casamento. Eu quero fazer o casamento dela ainda. E hoje Deus me dando a bênção de batizar uma menina que estava desenganada pelos médicos. Com lágrimas, os parentes agradeceram a Deus. E hoje a Lara vai declarar para nós que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Dá um abraço aqui. Isso. Deus abençoe. Fica ali. Fica registrado aí. O pastor agora irá fazer a profissão de fé. E rapidinho, vou trocar a indumentária para a gente batizar. Irmã, pode ficar à vontade. Que Deus te abençoe. Para aqueles que estão conosco, quem sabe pela primeira vez, nós gostaríamos de esclarecer o porquê que nós iremos fazer algumas perguntas para eles. Eles precisam expressar o conhecimento bíblico que eles adquiriram nos últimos meses. Todos eles estudaram a Bíblia e todos eles decidiram entregar a vida a Jesus através do santo batismo. Então irei fazer poucas perguntas para que eles possam ter o privilégio de expressar se eles creem ou não naquilo que eles aprenderam nos últimos meses. Vocês irão responder com um sim ou com um não. A igreja vai prestar atenção no meu lugar, tá bem? Se eles responderem sim,
irão ser batizados. Se eles responderem não, voltam para o estudo bíblico. É assim que funciona aqui, tá bem? Mas vocês fiquem à vontade. Primeira pergunta: vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé para o cristão? Vocês creem nisso? Foi baixo, não foi? Vocês creem que a palavra de Deus é regra de fé para a vida de vocês? Agora eu ouvi. Vocês também creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e hoje Ele intercede por vocês e Ele é o único capaz de perdoar os seus pecados? Vocês aceitam a mensagem bíblica de que Jesus Cristo logo, logo voltará para nos buscar? Vocês também creem que o corpo de vocês é a morada do Espírito de Deus e que o corpo de vocês precisam ser preservados de bebidas alcoólicas, do tabagismo ou de qualquer toxina que possa prejudicar os seus corpos? Vocês também creem que a igreja que aqui está presente é uma regra única para que todos que desejarem para serem membros dela é crer em Jesus e andar nos seus caminhos? E a pergunta mais importante: é de livre e espontânea vontade que vocês recebem hoje o batismo por imersão e desejam ser membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Quantos estão felizes? Demonstrem para eles. Aí está. Vocês são muito bem-vindos à família de Deus. Agora nós iremos nos dirigir para o tanque batismal. Vamos começar daqui? Podemos sair por aqui, por favor. Enquanto o pastor José Marcos se prepara, nós aguardamos em reverência. Ok. Enquanto eles se preparam para o batismo, vamos cantar o hino 175. Manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. É com muita alegria
que nesta manhã eu apresento o irmão Newton. Ele também quer declarar a todos que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem do Mestre, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode vir daí. À medida que, se você está aqui, você é parente próximo da pessoa que está se batizando, você está convidado a vir aqui à frente. Se quiser assistir bem de perto o batismo, pode vir aqui à frente para acompanhar. Davi. Pai querido, nesta manhã, Davi está em tua presença. Ele quer ter um concerto contigo. Ele quer declarar mais uma vez que o Senhor estará guiando a vida, os pensamentos, as ações, os atos, que o Senhor será para sempre o seu guia. Portanto, ó Deus, neste momento, como ministro do Evangelho, eu o entrego em tuas mãos, batizando-o em nome do Pai, em teu nome e em nome do Espírito Santo. Amém. É o Igor e agora aqui nós temos o Igor e a Ângela, a mãe e o filho, e entram as águas batismais para entregar a vida a Jesus. Eu vou batizar primeiro o Igor, tá bom, Igor? Nós vamos mais uma vez declarar publicamente, declarar para todos os que estão aqui, para os anjos, para os principados e potestades, que estas duas almas agora pertencem a Jesus Cristo. Igor, você ainda jovem, se coloca diante do Senhor para servi-lo e para amá-lo. Nesse momento eu o entrego a Jesus, para que Ele seja o Senhor da tua vida. E como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. Amém. Fica um pouquinho para assistir o batismo da mamãe. Ângela. Também. Com esses dois dedinhos, você tá aqui, tá? Dobra o joelho para frente. Tá? Querida irmã Ângela, há uma grande festa nos céus neste momento, porque você tomou essa decisão. Você hoje é uma demonstração pública do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele veio para nos libertar e para nos salvar. E a Bíblia diz que quem crê no que Cristo fez e for batizado será salvo. Você crê? Amém, irmãos? Ela diz que crê com todas as forças da vida dela. E aqui estão os seus parentes, seus amigos, aqui estão os teus irmãos, a tua nova família, que participarão contigo. Nós também acreditamos. Nós também iremos morar juntos nos céus. Ó Deus maravilhoso, é muito bom, Senhor, ouvir pessoas que entregam inteiramente a Ti. Como ministro Teu, cumprindo a Tua ordem, eu batizo a irmã Ângela em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus e em nome do Espírito Santo. Amém. Um abraço.
joelho para frente, tá? Irmãos amados em Cristo, aí está a tua família. Dê uma olhada agora. Olha como estão todos felizes com a sua decisão. Sorria, gente. Todo mundo feliz com a sua decisão. Essa é a família adventista. Esse é o povo que vai morar no céu. Amém. E você está agora selando esse compromisso. Deus e os anjos estão aqui presentes conosco e há uma grande festa neste momento. Pai querido, sinto alegria por ver a decisão da Nailde. Ela está diante de Ti para entregar a vida nas Tuas mãos e reconhecê-lo como Senhor da tua vida, da sua vida. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a proteja e que essa decisão que ora ela toma seja para toda a eternidade. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus e em nome do Espírito Santo. Amém. Seu nome? Aqui está o Marcelo. A Adriana está aqui? Está bem aqui, né? O Aquiles. Cadê o Aquiles? Está aí, Aquiles. Ele está pedindo para agradecer você, viu, por esse momento tão importante na vida dele. E a todos aqueles que têm acompanhado a vida dele. Cadê o Joaquim? Joaquim está aqui também, Joaquim. O Leonardo, a Vânia, estão todos aqui? E ele manda um agradecimento especial para toda a igreja. Amém, irmãos? Por esse momento tão especial na vida dele. Neste momento, irmãos, que nós vamos entregar o Marcelo nas mãos de Jesus, há uma grande celebração nos céus. Eu posso sentir o coro dos anjos, milhares e milhares de vozes, num cântico retumbante de vitória, de alguém que reconheceu que a cruz de Cristo não foi em vão, e que a vida dele agora terá um sentido, um propósito, morar por toda a eternidade com todos os remidos. Querido irmão Marcelo, cumprindo a ordem do Mestre, o teu desejo hoje de se entregar a Jesus como ministro do Evangelho, eu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Se quiser cumprimentar eles aí. Você por último. Fugiu o seu nome? Fugiu o seu nome? Leila. Quero convidar os parentes, os amigos da Lara, da irmã Leila. Eles que puderem podem chegar aqui à frente. Ok? Querida irmã Leila, com certeza hoje é um dia muito especial na tua vida. Você está fazendo um concerto com Deus. E esse concerto é para a vida eterna. Porque você também reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Você também já dobra o joelho hoje. E adora esse Jesus maravilhoso. E cumprindo a ordem do Mestre. E segundo o desejo do teu coração, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe e filha se entregam a Jesus.
Como eu disse para vocês, hoje é um dia muito especial na vida de um pastor. Acho que compensou todo o sacrifício de sair correndo daqui a pouco para esse momento. Eu tenho que agradecer muito, irmão Ataídes. Irmão Ataídes, se o senhor não tivesse me convidado, talvez eu não teria essa oportunidade, né? Um dia orar por alguém tão infante, tão inocente, e saber que muitos anos se passariam e eu voltaria a Uberlândia para batizar a Lara e entregá-la definitivamente nas mãos de Jesus. Porque a entrega foi feita há mais de 11 anos. Naquele dia, naquela noite, onde havia muita tristeza, angústia, mas que Deus transformou em vitória. Amém? Querida Lara, hoje é um dia muito especial para você, para todos nós que aqui estamos. Há uma grande festa nos céus, porque você está demonstrando publicamente que você aceita a Jesus Cristo como Senhor da tua vida. E aqui estou como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem de Cristo, para batizá-la em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Um abraço aqui. Deus te abençoe. Irmãos queridos, eu sei que o nosso tempo já se esgotou, mas eu não posso deixar essas águas batismais sem dar o direito a todos nós, a você que já é um membro batizado, como a irmã Cleusa, que dedicou a vida a Jesus em meio às tribulações, em meio a pessoas que dizem e que afirmavam contrário à fé dela, que ela estaria perdendo tempo, que ela seria levada à falência, mas acreditou e confiou em Jesus. Que você, que como Lara, que hoje simboliza para nós aqui, todos os jovens de todos os tempos que entregam a Jesus com a vida como Senhor e Salvador, como a sua mãe, a Leila, que hoje também faz um concerto com Deus. Eu quero estender a oportunidade a toda a igreja, talvez a você que ainda não é batizado, ou quem sabe você que já é um membro batizado, mas que quer reafirmar nesta tarde, você quer reafirmar, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Se você está aqui entre nós e está disposto a tomar essa decisão, de sair daqui mais uma vez, com Jesus no teu coração, obedecendo e tendo a certeza de que Ele é o Senhor da tua vida, eu quero convidá-lo a ficar em pé na presença desse Jesus. Se você está em pé, você está dizendo, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, e eu quero servi-lo, mas eu quero dar um pouquinho mais. Eu quero dizer a você que talvez ainda não é um crente, você também não é batizado. Se há alguém aqui nesta manhã que deseja dar um testemunho público, de livre e espontânea vontade, de que num futuro muito próximo, estará aqui nesse mesmo lugar que está a Lara e a sua mãe. Se você tem esse desejo, eu quero orar por você aqui na frente, eu quero apertar a sua mão aqui. Tem alguém no nosso meio que gostaria de vir aqui à frente e dizer, eu quero, pastor, eu quero um dia descer as águas batismais, eu reconheço a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, e eu quero num futuro muito próximo ser batizado como Jesus também foi batizado. Se há essa pessoa aqui entre nós, enquanto nós estaremos cantando agora o hino 278, tal qual estou, 278, vocês podem, 278, se você sente esse desejo, de tal como você está, você vir à frente, entregando a sua vida a Jesus, saia de onde você estiver,
Mas faça isso naturalmente, de livre e espontânea vontade, sentindo realmente o toque, o desejo e a vontade. Cantemos juntos esse hino. Pode continuar cantando bem suave. Pode continuar. Eu sinto que há algumas pessoas que ainda estão lutando aí. Esse é o momento que o Espírito de Deus quer falar a você. E eu estou esperando, se você sentiu esse desejo, levante de onde você está e venha. Eu quero orar neste momento. Orar pela tua casa. Talvez você está enfrentando problemas, lutas no seu casamento, na sua vida pessoal, financeira. Jesus tem a paz que você está procurando. Jesus tem a solução para todos os seus problemas. Mesmo em meio às lutas, Ele está chamando por você. Venha como você está. Venha, porque Ele quer abraçar você. Seus problemas, com suas lutas, com as suas dificuldades. Jesus quer entregar a vida nas tuas mãos, para que você possa ser salvo. Orar neste momento, irmãos, veja quantas pessoas lindas, maravilhosas, salvas e resgatadas pelo poder de Jesus. Eu vou orar pela nossa igreja, orar pela nossa vida, por essas pessoas que aqui estão, por esta manhã extraordinária aqui na Igreja Central de Uberlândia. Incline a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai eterno, grande Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento de celebração, de festa espiritual, estas pessoas chegaram ao teu altar nesta manhã, porque reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, e querem se preparar para num futuro próximo, Senhor, selar a fé contigo através das águas batismais. Toma, Senhor, em tuas mãos, cada uma nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, que o Senhor possa abraçá-las, acariciá-las,
com teu terno, sincero e puro amor, envolver a todas elas. Se há alguém aqui passando por lutas matrimoniais, seja abençoada nesta manhã. Se alguém está passando por problemas financeiros, físicos, espirituais, derrama, Senhor, o teu Espírito sobre estas vidas. Saiam desta casa hoje felizes e desejosos de, muito em breve, descer as águas batismais e pertencer definitivamente à tua igreja. Abençoe a igreja de Uberlândia, abençoe a igreja central de Uberlândia, abençoe o pastor dessa igreja, os anciãos, os líderes, abençoe a todos aqueles que congregam, os anciãos, as crianças. Saiamos deste lugar hoje felizes e desejosos de cada dia mais te amar e te servir. Nos entregamos com o que temos e o que somos nas tuas mãos, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.